Alô pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, um canal que foi criado para trocar experiências, compartilhar conhecimento. Hoje receberemos o Dr. Ezequiel Andrei Somavila, especialista em aterros sanitários, doutor em engenharia civil e ambiental, e ele hoje vai compartilhar a experiência de qual é o desafio de gerenciar um aterro sanitário. Espero que vocês gostem do conteúdo, compartilhem essa iniciativa, ativem o sininho, deixem o like e aproveitem. Dr. Ezequiel, muito bem-vindo ao Arena Ambiental. Gostaria de agradecer imenso a sua presença. Um excelente profissional, para além de um excelente profissional, é uma pessoa que eu conheço, é uma excelente pessoa. Queria também dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todo o povo gaúcho que provavelmente vai acompanhar essa entrevista. Agradeço demais a sua presença. E para começar nosso bate-papo, Dr. Ezequiel, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, né, de forma muito simples a quem está nos assistindo, que é o que é um aterro sanitário, né? Por que um aterro sanitário é tão importante para o gerenciamento de resíduos das cidades? Bom, obrigado, Bruno, né, pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, né, sobre as infraestruturas, tecnologias de tratamento de resíduos. Então, neste primeiro momento, lhe agradeço pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento com todos aqui que acompanham o canal, né, da Arena Ambiental. Primeiramente, o aterro sanitário, ele é uma das tecnologias para gerenciamento e destinação final, tratamento de resíduos sólidos urbanos, né, uma infraestrutura de engenharia, geotecnia, que detém controles ambientais, os quais, né, as cidades, elas têm sistemas de coleta, recolhimento de resíduos, transporte, os quais adentram o aterro sanitário. Ele, diferentemente de lixões ou aterros controlados, né, conforme a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que institui todas as práticas adequadas, né, e recomendadas para gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos urbanos, né, os lixões e os aterros controlados, eles não são práticas adequadas de forma ambiental, né, uma vez que eles não detêm controles sobre os passivos gerados, ou seja, o chorume gerado, né, e o biogás também gerado, os quais nos lixões e nos aterros controlados, eles acabam tendo encaminhamentos para o meio ambiente sem nenhum tratamento prévio. No aterro sanitário, diferentemente disso, né, nós temos infraestruturas de controle, né, de monitoramento, os quais garantem que o resíduo que entre, né, na célula do aterro sanitário, ela tenha o devido tratamento, não só o tratamento, como, né, a possibilidade de gerenciamento dos subprodutos, né, de modo a obter valorização, ou seja, captar o biogás, gerar energia, transformar o biogás em combustível, né? Hoje nós já temos empreendimentos que já tem todo o ciclo fechado, né? Os caminhões, eles fazem a coleta, trazem o resíduo na unidade e já saem abastecidos com biometano de uma forma sustentável, né? Então, o aterro sanitário, ele acaba trazendo consigo, né, toda uma oportunidade, né, de substituição de combustíveis fósseis por um combustível renovável oriundo do resíduo sólido urbano, né, uma vez que bem gerenciado nos aterros sanitários. Ezequiel, é muito boa essa explicação, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui mais específica, né? Você deu uma explicação muito técnica, mas como que você diferenciaria um aterro sanitário de um aterro controlado ou de um lixão? Essa é uma pergunta, né, para quem não é da área, né, que gostaria de saber quais as principais diferenças. Ótima pergunta. Os lixões, eles são as técnicas primitivas de destinação de resíduos, né? Basicamente, um buraco, né, informalmente se falando, né, uma diferença de topografia, em que os resíduos eles eram dispostos diretamente no solo. Né? Uma vez dispostos diretamente no solo, todos os líquidos oriundos, digamos assim, da decomposição, ou o próprio resíduo, que muitas vezes, né, o resíduo sólido urbano, ele é caracterizado como sólido ou semissólido, então pode vir alguma fração mais pastosa ou líquida junto, né, e isso penetra diretamente no solo, assim como se tem exposição ao ar atmosférico, ao ambiente como um todo.
né? O lixão, então, ele acaba possibilitando não só a contaminação do lençol freático, né, das águas subterrâneas, como do solo e como do ar, além de trazer outras implicações, como atração de vetores, né, ou seja, moscas, ratos, aves, assim como, né, ele tem consigo algumas características de descontrole, ou seja, presença de animais como suínos, né, bovinos, vacas, porcos, os quais acessam as células e as áreas, né, com resíduos, por quererem se alimentar, né, e aí eles depois entram na cadeia de consumo humana, né, ou seja, o resíduo está disposto no lixão de forma descontrolada, a vaca ela vem, se alimenta, ou o porco ele vem, se alimenta, né, e depois o ser humano ele acaba abatendo o bovino e o suíno, né, e se alimentando, isso traz consigo uma cadeia de contaminação, trazendo doenças e outros problemas. Então, é muito por conta disso que se tem a proibição dos lixões. Os aterros controlados, embora eles venham com a denominação de controlado, ele é basicamente um lixão com uma cobertura, né, com solo. No popular é como se a gente botasse a sujeira embaixo do tapete, né? O problema ele está ali, ele só não está exposto e ele é, infelizmente, a maior solução, né, que foi dada para os lixões a nível de Brasil e a nível de mundo, né? O Brasil, embora tenha uma política nacional, né, de resíduos sólidos há um bom tempo, nós continuamos ainda em 2025 com uma grande quantidade de lixões e aterros controlados, inclusive em operação, né? O que é triste, porque isso, quando a gente fala em meio ambiente, né, e a importância da gente estar compartilhando esse conhecimento, é que o meio ambiente ele é único, né, a nível de planeta Terra, nós temos um planeta Terra só. Então as coisas são interconectadas, né, e alguns efeitos eles não aparecem hoje, né, para a comunidade atual, mas eles vão aparecer a médio e longo prazo, como é o efeito da contaminação de águas subterrâneas, por exemplo, né, em que o lixiviado acaba acessando, né, um manancial de águas subterrâneas e depois acarretando, né, em uma série de doenças, né. Então, em resumo, né, o lixão e o aterro controlado, eles não têm nenhuma infraestrutura de impermeabilização, ou seja, contaminam o lençol freático e o solo, né, e o aterro controlado ele detém uma camada de solo isolando o contato de vetores e animais, né, sobre o resíduo. No entanto, ele não mitiga, né, a contaminação, uma vez que a água pluvial ela pode infiltrar, né, e continuar corroborando. Nós temos aí informações, né, técnicas que, em média, a matéria orgânica ela fica de 20 a 25 anos se decompondo. Então, uma vez posta a matéria orgânica e os resíduos no solo diretamente, eles ficam ali, né, gradualmente se decompondo, né, ou transferindo poluentes do resíduo para o solo, para a água subterrânea, por 20 a 25 anos. Né? Então, existe uma diferença brusca entre técnicas sem controle, lixão e aterro controlado, e o aterro sanitário, o qual detém no mínimo 2 ou 3 técnicas de impermeabilização, ou seja, com argila, com gel composto bentonítico, com geomembrana, mais toda a drenagem do lixiviado, toda a drenagem do biogás, o tratamento destes, né, o monitoramento de recalques, né, da topografia, da geotecnia, monitoramento do ar, né. Então, se tem, né, uma diferença muito grande em termos ambientais quanto às três técnicas, né? A nível de Brasil, ainda, digamos assim, existe uma disparidade entre as regiões, né? Então, regiões mais no Nordeste, no Norte, tem um volume maior ainda de lixões e aterros controlados, regiões Sudeste e Sul, né, acabam tendo as maiores, digamos assim, implantações de aterros sanitários a nível de Brasil. A nível mundial, países desenvolvidos já têm uma adequação. A nossa política nacional de resíduos sólidos ela traz o aterro sanitário como uma das últimas práticas para gerenciamento dos resíduos. As primeiras são tu negar a geração do resíduo, né, depois tu fazer o reuso, tu reciclar. Quando tu não conseguir circular aquele resíduo na sociedade, tu destina para um aterro sanitário.
a destinação ela é proporcional ao amadurecimento da cultura. Então, países mais desenvolvidos, a nível de Ásia, Europa, acabam tendo menos resíduos sendo encaminhados para aterros sanitários, e aí a gente nem entra muito em falas como lixão e aterros controlados, por conta que não são mais práticas tão populares nesses países, né? Então, o resíduo ele ganha uma nobreza maior, ele acaba sendo um recurso energético, um recurso que retorna para o meio industrial, né, de forma a minimizar, a economizar matéria-prima, né, do meio ambiente, a extração de matéria-prima do meio ambiente, tá? Então, só para completar. Ezequiel, foi perfeita a sua explicação. Eu ouvi muito atento e gostaria aqui de fazer duas perguntas técnicas, né? E aí é para o pessoal já que tem algum conhecimento, mas você pode responder tecnicamente, ou pode responder também ali de forma mais genérica para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, entender qual as características técnicas para ser considerado um aterro sanitário de boa qualidade. E você me falou que alguns resíduos demoram 25 anos para se decompor. Isso me faz pensar qual seria a vida útil de um aterro sanitário. Certo. Os aterros sanitários, eles detêm normas específicas, né, para construção. A nível mundial, não se tem uma padronização, mas a nível de Brasil, são cerca de 25 critérios que precisam ser atendidos, primeiro para a seleção de área do aterro sanitário. São critérios que eles transcendem entre distância dos centros populacionais, né? Tu precisa ter sustentabilidade no processo como um todo. Então, esses critérios, eles vão transcender desde aspectos econômicos, sociais, né, e ambientais. Então, distância dos centros populacionais, distância de corpos hídricos, profundidade de lençol freático, ou seja, quão distante está a lâmina de água subterrânea da base, né? Disponibilidade de energia elétrica, né? Então, são cerca de 20 a 25 critérios, os quais eles são pré-requisitos para a seleção da área. Então, é qualquer área que pode receber um aterro sanitário? Não, infelizmente não. Não pode ter risco de inundação, né? Como nós tivemos no Brasil, né, 2 anos muito críticos relacionados à pluviometria. O Rio Grande do Sul sofreu muito com isso. Então, os aterros sanitários, graças a esse requisito, nenhum deles foi afetado quanto a inundações, né? Então, atendendo esses requisitos, né, tem uma outra informação que ela é valiosa. Os aterros sanitários eles se enquadram na resolução CONAMA, o qual detém a necessidade de EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. São processos de licenciamento e estudos árduos e extensos, né, que perduram 5, 6, 7 anos, os quais, mediante também a licença social que nós falamos, né, que é a audiência pública, né, ou seja, na audiência pública a população ela precisa entender a relevância de ter um aterro sanitário, né, acredito que aqui no público que nos assiste, né, a maioria, se não todos, geram resíduos sólidos, então o caminho do resíduo sólido ele é importante, né, de ser conhecido. Então, as audiências públicas, elas vêm para trazer se a população ela reconhece a relevância que é um aterro sanitário para destinação e tratamento de resíduos sólidos. Então, uma vez atendidos os requisitos, se faz todo o processo de licenciamento. É um processo de licenciamento a nível de Brasil que perdura de 5 a 8 anos, né, para depois se terem as obras de instalação e se ter a operação, né, sobre licença prévia de instalação, de operação. Né? Então, esses são os requisitos para se ter uma operação. A nível de vida útil ou de aterro sanitário, né, os aterros sanitários, eles recebem diferentes gravimetrias. Na África, nós temos uma gravimetria que predomina teor orgânico a nível de 60%, 70%, devido à tipologia de consumo da população. No Brasil, a gente fala em 45% em média, 1,047 kg por habitante dia, né, de geração. Isso dá mais ou menos no Brasil, cada habitante produz em média 185 kg de matéria orgânica. Então, quando a gente fala de matéria orgânica, sim, ela respeita um período aí de 20 a 25 anos, dependendo
da região no Brasil, isso pode ser para mais ou para menos. Região no Nordeste, mais rápida aceleração da decomposição. Calor, muito calor, dependendo da região, calor e umidade. No sul, né, do Brasil, nós temos frio e calor, então isso faz com que se tenha um retardo na decomposição, mas na gravimetria nós também temos resíduos que eles são, né, tem um caráter de mais tempo, né, o vidro, ele milhares de anos para se decompor, se decompor, né? Porque a matriz dele é inerte, né? Então, o plástico, a gente fala de plásticos de 50, 200, 300 anos para decomposição, né? Então, a matéria orgânica, ela respeita esse prazo, né? A responsabilidade de gerenciamento dos aterros sanitários, uma vez que encerrado ele, é de 20 a 25 anos, porque entende-se que a matéria orgânica que está ali, ela extingue da sua decomposição, né? E aí para de se gerar chorume e não tem mais a geração de gás. E aí, os modelos mais atuais de aterros sanitários, eles já possibilitam a mineração deste resíduo. Ou seja, depois de 25 anos, nós temos o que dentro do aterro sanitário? Plástico, principalmente. O plástico, ele como um resíduo que tem um potencial calorífico alto, a gente pode abrir o aterro sanitário, extrair o plástico e inserir ele na cadeia, né, de produção, por exemplo, do cimento, né, na substituição do coque como um combustível derivado de resíduo, por exemplo. Então, já é prática de alguns aterros sanitários essa mineração do aterro. Ou seja, ao passar dos anos, trata-se a matéria orgânica gera biogás e gera o chorume, né, e resta-se um recurso valioso, né, no maciço do aterro sanitário, e ele tem um potencial de reaproveitamento. Ezequiel, eu vi que esse tema ele é muito complexo. Okay? Eu acredito que há um trabalho intenso dentro de um aterro sanitário, e sendo assim, eu imagino que também vocês fazem um monitoramento desse aterro, e se faz um monitoramento, como que o pessoal de casa que está nos assistindo, ele sabe quais os principais indicadores que é preciso monitorizar, o que é feito, como é feito, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre como se faz um monitoramento num aterro sanitário. Ótimo tema. O aterro sanitário, ele detém diversas frentes, né? As frentes que são sociais, ambientais, geotécnicas, né? Operacionais, né? Então, quando se fala de Key Performance Indicators, ou os KPIs, né? Eles são diversos, tá? Então, quando a gente fala desde da entrada do resíduo, né? Então, o controle sobre quanto se tem de destinação final de resíduos, as toneladas por dia, toneladas por hora. Quando se fala em operação desse resíduo, se tem os indicadores atrelados aos equipamentos, então, produtividade de trator de esteira, ou seja, quantas toneladas por hora se tem de espalhamento e compactação, né? Isso se dá muito pelo dimensionamento de um dos principais custos do aterro sanitário, que são os equipamentos de linha amarela, né? Ou seja, o trator de esteira, a compactadora, ou a escavadeira hidráulica, né? Então, cada uma delas pode ter o seu controle sobre produtividade, né? As drenagens internas, então, drenagem horizontal, drenagem de pé de talude, drenagem vertical, né? Todas elas, né? O comprimento por tonelada ou tonelada por metro, né? De aplicação de material, né? Então, são indicadores que são muito importantes para a geotecnia, né? Quando a gente fala em geotecnia, é estabilidade, né? Estabilidade é manter uma montanha de pé, né? Então, o aterro sanitário nada mais é do que uma infraestrutura, né, de engenharia e geotecnia, ou seja, uma montanha que ela precisa estar bem drenada. Então, o controle sobre, né, as drenagens, que é o coração do aterro sanitário, ele vai possibilitar o atendimento dos indicadores lá de geotecnia, né? Então, geotecnia, nós falamos de fator de segurança, né? O fator de segurança de um aterro sanitário, ele é a informação mais valiosa, porque nada é o reflexo global da tua operação. Se tu tem um fator de segurança alto, né? O fator de segurança, ele nada mais é para facilitar o entendimento de uma relação entre as forças que estão segurando o aterro de pé e aquelas forças que querem derrubar o aterro sanitário.
né? Na prática, tecnicamente, a gente fala, por exemplo, de poropressão de biogás, poropressão de chorume, ou seja, são confinamentos de gases de chorume dentro do aterro que estão querendo derrubar o maciço. Então, a drenagem, ela é muito importante nesse sentido, e aí quando se fala em indicadores de geotecnia, né, também nós temos, além da poropressão e do fator de segurança, nós temos os recalques, né, os deslocamentos horizontais, deslocamentos verticais, a velocidade de deslocamento, ou seja, quanto que o aterro ele se movimenta, né, então, a nível de balanço de massa, né, o aterro sanitário, ele recebe resíduos sólidos, gera um líquido e gera um gás, ou seja, sai matéria do processo. Quando sai matéria, se tem um abatimento, um recalque, que esse recalque ele precisa ser controlado. Uma vez que ele é controlado, né, tu tem um rebaixamento da superfície, e esse rebaixamento ele precisa ser conduzido de uma forma segura. Quando nós falamos, né, de outros indicadores relacionados à geração de chorume, por exemplo, né, nós temos aqueles volumétricos, ou seja, quanto se está gerando, qual a volumetria por tonelada, né, então, em média, os aterros eles trabalham 0,25 tonelada, né, 0,25 metro cúbico por tonelada de resíduo. Em épocas mais chuvosas, a nível de Brasil, a gente fala de 0,45, né, metro cúbico por tonelada, ou seja, uma tonelada de resíduo, ela pode trazer a geração consigo de 200 a 450, 500 litros de chorume, né, devido à decomposição, o teor de umidade do resíduo, assim como a incorporação devido à pluviometria, né. Aí o lixiviado tem todas as variáveis, né, físico-químicas, DQO, nitrogênio, né, o aterro, ele também tem a questão da densidade aparente mensal ou densidade global do maciço, ou seja, esse recalque ele vai trazendo volume, né, então ele é passível de ser reaproveitado ao passar do tempo, vai tendo recalque, tu pode recompor a topografia do maciço colocando mais resíduos, né, por conta dessa saída de gás e de chorume, né, e tem os indicadores também relacionados a biogás, né, teor de metano, teor de oxigênio, o teor de dióxido de carbono, né, sulfeto de hidrogênio, vazão por dreno, vazão da captação da planta, né, no aterro também temos, né, os indicadores relacionados à cobertura, né, uma vez que o biogás ele é gerado a partir de reações bioquímicas, né, e interações microbiológicas, além da volatilização de compostos dos resíduos, nós temos, digamos assim, indicadores relacionados à efetividade da cobertura, seja em termos de espessura, né, ou taxa de cobertura. Por exemplo, falamos de 10% a 20%, né, seria a faixa ideal de cobertura do aterro sanitário, né, ou seja, a cada tonelada de resíduo que entra, né, de 10% a 20% se utiliza em mesma quantidade em solo para cobertura e conformação nos acessos, praças de descarga, no aterro sanitário. Então, são diversos os indicadores, né, a geração de chorume por pluviometria, né, isso tudo traz um peso muito grande, né, para a relevância e para a diferença, né, do aterro sanitário do aterro controlado do lixão, que são práticas totalmente descontroladas. Engenheiro Ezequiel, eu escutei muito atentamente, olha, e me surgiu duas questões aqui, na verdade, três questões, e eu acho que são relevantes. Você falou sobre o balanço de massa, né? O que entra e o que sai. Depois você me disse, líquido e gases. Então, eu acredito que tenha algum... Quando se gera líquido, né? O chorume, como você disse, e os gases, deve ter algum tratamento, ou se dá algum tratamento para esse tipo de produto, né? Você faz o gerenciamento do aterro, vou chamar de produto, depois você me corrige se eu estou certo, se eu estou errado, né? Mas a saída é o líquido e o gás. E no decorrer da sua conversa, você disse sobre as chuvas no Rio Grande do Sul há muito tempo. E quando chove muito, qual é o gerenciamento do aterro? Ele muda? Ele é o mesmo? Como que funciona? Bom, eu vou começar pela sua última questão. É uma questão bem relevante, principalmente para regiões que têm intermitência ou intensidade de pluviometria alta,
né? Então, o aterro sanitário, desde o gerenciamento da obra e do aterro, da operação do aterro sanitário, ela detém práticas diferenciadas de épocas secas, tá? Se tem uma responsabilidade de cobertura diária, seja cobertura por cobertura temporária, ou seja, manta, geomembrana, né? Ou popularmente se chama de lona, uma lona plástica cobrindo, né? Ou a cobertura definitiva. Em termos de gerenciamento de obra, porque as obras, elas, uma vez que tu impermeabiliza a célula de operação, ela precisa ter uma delimitação para segregação de águas pluviais que elas não incorporem, né, no lixiviado. Então, a gente fala de rain flaps, por exemplo, que são infraestruturas de separação da obra que não tem resíduo da obra que já está operando, né, da fase que já está operando, e aí nós segregamos ou por rain flaps ou por digs, né, que são métodos, né, de infraestruturas físicas de segregação, né. Normalmente, por exemplo, as primeiras operações de célula, elas precisam ser prontamente fechados a base dela, né, para justamente tu ter a impermeabilização de topo. Existe uma época de transição, né, de quando tu entra numa célula nova de operação, tu tem uma exposição do colchão drenante, que é aquela infraestrutura que drena todo o lixiviado, né, para o acúmulo e para o tratamento. Então, desde a obra, né, das infraestruturas de separação de águas pluviais e de chorume, né, para as práticas de cobertura diária, seja com lonas temporárias, geomembranas temporárias, né, as quais a gente chama de sacrifício, porque dificilmente tu consegue reaproveitar elas, né, por conta do efeito da chuva, do vento, né, elas acabam se danificando, e aí as coberturas com solo, né, de uma forma de minimizar o escoamento, a geração, né, o escoamento da água pluvial para a geração do lixiviado. Na prática, um aterro sanitário bem operado diz-se que ele é um aterro bem drenado. Se tu tiver técnicas adequadas para drenar bem o lixiviado que está dentro, o biogás para sair para tratamento também, e as águas pluviais, para que elas não sejam incorporadas dentro do maciço, tu tem um aterro sanitário bem operado, né? Quando a gente fala na geração do lixiviado, então ele tem, né, o lixiviado ou chorume, né? O chorume é uma junção, né, daquilo tudo que é lixiviado do maciço, ou seja, que lava a água da chuva, ela vem, lava o resíduo e aí acaba incorporando. Então, quanto menos lixiviado, melhor, né? Então, nós temos, em termos acaba afetando em termos quali e quantitativos, porque uma vez que tu tem incorporação de mais água da chuva no lixiviado, no chorume, né, enfim, ele acaba trazendo uma diluição, então ele fica menos concentrado, assim como épocas secas acaba concentrando mais, né, então isso traz uma variabilidade que é um dos desafios das estações de tratamento de efluentes, né. Então, o caminho do lixiviado, uma vez gerado, né, o do chorume, eu vou generalizar chamando de chorume, ele acaba indo para as lagoas de acúmulo, das lagoas de acúmulo sendo encaminhados para o tratamento de efluentes. O tratamento de efluentes, a nível técnico, né, mundialmente, não há uma tecnologia única, específica e milagrosa para fazer o tratamento. Então, é um quebra-cabeça, são diversas operações unitárias, né, ou seja, tipos de tratamento que são combinados para remover cada um dos aspectos. Ou seja, há um bom tempo se tinha a osmose reversa como uma das operações unitárias mais consagradas para tratamento, né? Nada mais é do que a imposição do chorume em membranas que elas detêm porosidades e algumas detêm a questão química também, né? Na membrana ela pode ajudar a segregar algum poluente, né? E aí a membrana ela acaba separando, né? Como se fosse um filtro de café, né? Então permeia algo sobre a membrana, sobre o filtro. E aí sobra uma parcela que a gente chama de rejeito ou concentrado. O concentrado ele continua sendo líquido e continua sendo um poluente, então precisa de outras operações unitárias para tratar ele, né? Então, nós precisamos cada vez mais desenvolver operações unitárias que, combinadas, elas tratam as especificidades do chorume. Na prática, o que a gente tem de linha de tratamento mais consagrado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nos aterros sanitários, um reator anóxico, um reator aeróbio,
né, uma sincronia entre os dois reatores, ou seja, né, são sistemas microbiológicos, ou seja, tem micro-organismos ali dentro que, por vez, né, fazem a nitrificação e a desnitrificação, né, uma remoção de nitrogênio do chorume, né, também consomem carbono, ou seja, matéria orgânica do processo, depois passa por um processo, né, de nanofiltração ou de coagulação, floculação e flotação direto, ou seja, uma adição de produtos químicos como coagulantes, cloreto férrico, né, alguns lugares usam policloreto de alumínio, né, o PAC, né, e polímero, então coagulação, floculação e flotação. Coagulação, uma desestabilização de partícula, quebram-se as cargas daquela matéria orgânica, depois a gente aglutina, né, junta nisso com o polímero, e depois faz ele sedimentar, ou seja, ir para o fundo ou subir, flotar, e para remover esses sólidos, ou seja, os processos eles acabam sendo transferência de massa em fases, ou seja, lá no biológico a gente tira o nitrogênio para a fase gasosa. O nitrogênio ele sai de nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, até virar nitrogênio gasoso. Ele sai do líquido e vai para o ar. E ele se transforma no que a gente tem hoje como, né, uma das moléculas que a gente respira no ar atmosférico. Quando a gente fala no físico-químico, nós transportamos fósforo, carbono para a fase sólida. A fase sólida ela é concentrada e desidratada, né, por algumas etapas, e volta para o aterro sanitário, né? E, por fim, né, pode vir o polimento final, né, que é a nanofiltração, que é uma espécie de osmose reversa com uma porosidade um pouco menor, né, de modo a atender as legislações estaduais e federais de lançamento de efluentes. Ela acaba tendo uma função principalmente para remover um residual de DQO, uma segurança a mais, né, e coloração. Mas existem variadas combinações no mercado, né? Isso é o que normalmente se pratica aqui no Rio Grande do Sul, né, em algumas unidades que a gente acaba conhecendo. E a nível de biogás, né, o biogás ele é captado dreno a dreno, né, cada drenagem vertical, ou seja, a infraestrutura que possibilita a escoar o biogás lá do aterro sanitário, né, ele é regulado, né, diariamente a nível de metano, dióxido de carbono, pressão, velocidade. Quando, né, o aterro sanitário, ele, por ter reações metanogênicas lá dentro, anaeróbias, né, ele acaba sendo muito quente, então ele produz ali o gás a uns 70, 80 graus de temperatura, né, esse gás, quando ele sobe, ele acaba tendo uma exposição para o ar atmosférico, a nossa temperatura de ar ambiente, né, ela varia muito conforme a região, né, mas se, por exemplo, ela tiver aqui no Rio Grande do Sul no inverno, vai estar 5 graus, né, ou às vezes até 0 graus, isso vai fazer com que se tenha, né, um resfriamento. Quando se tem um resfriamento, se tira o líquido condensado, né, que é um líquido que ele já vem solubilizando muitos compostos, então ele precisa retornar para o aterro e ser tratado como um líquido, junto com o chorume, né. Quando ele não é bem gerenciado, ele bloqueia a seção da drenagem, né, e esse gás não consegue passar. Então, o escoamento do líquido condensado ele acaba sendo muito importante para os processos de captação de gás. O gás, quando ele é encaminhado para as centrais de captação, ele precisa ter determinados tratamentos, né? Um dos principais é a retirada de umidade em diferentes pontos. Então, eu retirei a umidade lá no aterro, ou seja, dei escoamento, né, de volta para o aterro sanitário do líquido condensado, tiro também no demister, né, um separador de fases, um equipamento, né, que ele quebra a velocidade do gás e aí desprende umidade também. E algumas plantas de captação também tem um chiller, né, que é um trocador de calor, né, em que se utiliza etileno glicol, né, como uma solução de troca de calor. E aí o gás ele acaba chegando, né, no motogerador ou, né, numa planta de biometano a 4 graus, 5 graus de temperatura, né, que já é uma temperatura boa para fazer a combustão, né, em motogerador, por exemplo, né. A nível de tratamento, se tem algumas plantas que têm vasos de adsorção, né, principalmente para remoção de siloxanos, né, algumas operações retiram sulfeto de hidrogênio, mas os siloxanos, eles têm
a nível de curiosidade, né, os siloxanos eles têm um vínculo principalmente com desodorantes, maquiagens, né, ele acaba sendo, né, ele confere, né, lubrificidade, né, ou seja, uma característica a determinados produtos, né, que são de uso comum do dia a dia, né, e aí o siloxano, uma vez que ele incorpora o biogás, ele acaba indo para o motogerador, e aí durante a explosão ele forma areia, né, óxido de silício, e aí o motor ele acaba arranhando e aí tendo danos. Então, um dos principais compostos que normalmente a gente precisa retirar são os siloxanos, né? Assim como a umidade, uma vez que ela é retirada, se tem uma efetividade na retirada da umidade, ela impede que se tenha formação de ácido carbônico, né? Quando a gente interage a umidade com o dióxido de carbono, ou ácido nítrico, quando se tem a interação da umidade com composto de nitrogênio, né? Ou ácido sulfúrico com composto de enxofre, né? Então, acaba que a umidade ela já reduz né, uma boa quantidade dos nossos problemas na planta, né, de captação, né? Ezequiel, eu estou impressionado com a quantidade de informação técnica que tem para o gerenciamento de resíduos. Isso me traz muitas questões. Você conseguiria explicar rapidamente assim o fluxo de trabalho dentro do aterro? Assim, eu me pergunto, chega muitos caminhões para fazer a descarga, né? Chega resíduos que não podem entrar, como vocês monitoram esses resíduos? E depois explicar um pouquinho, né? Desde a entrada ali da balança, creio que tem uma balança, né? Porque eu acho que é um monitoramento muito importante dentro de um aterro sanitário, mas explicar um pouquinho esse fluxo dos resíduos dentro do aterro sanitário. Certo. Os resíduos, eles, a nível de Brasil, eles são classificados entre perigosos e não perigosos, né? Nós chamamos de a norma, né? As normas NBR, elas trazem, né, como classe 1, classe 2, classe 2A e classe 2B, né, que são os não inertes e os inertes, né? E além disso, quanto à classificação, quanto à periculosidade, se tem uma classificação quanto à origem. Se é um resíduo industrial, se é um resíduo sólido urbano, se é um resíduo de saneamento, se é um resíduo agro-silvopastoril, né? Isso tudo, qual atividade que ocasionou, né, a geração desse resíduo. Nem tudo que é resíduo, né, ele pode ser encaminhado para um aterro sanitário. Depende das particularidades. Então, por exemplo, o resíduo sólido de serviços de saúde, né, ele detém outras classificações, né, no Brasil ele vai de A, B, C, D e E, né, transcendendo dos resíduos patogênicos, os resíduos químicos, os resíduos perfluorocortantes, né, e cada um deles precisa ter o seu encaminhamento, né, para alguma infraestrutura que tenha a tecnologia adequada. Então, o primeiro controle que se faz, né, é a conferência do manifesto de transporte de resíduo, né, então o caminhão ele chega na balança, né, a quantidade de caminhões ela é proporcional ao porte do aterro ou aqueles municípios que atendem. Então, aterros de 4, 5 mil toneladas por dia, né, que recebem carretas, eles vão acabar recebendo, né, 200, 300, né, 350 viagens por dia, né, e aí depende muito da proximidade do aterro sanitário com os municípios e com o porte do município. Normalmente, municípios grandes e próximos do aterro sanitário tendem a trazer o seu resíduo com caminhões compactadores, isso vai trazer um volume muito maior de viagens, né? E municípios mais distantes do aterro sanitário provavelmente fazem um transporte com carreta, né? Ou seja, uma possibilidade de trazer mais volume em uma única viagem só. Quando esse resíduo ele chega no aterro sanitário, né? Ele precisa precisa se ter a conferência da documentação, né, o manifesto de transporte de resíduos, ver onde se confere a classificação, a origem, né, se está dentro da conformidade, né, estando dentro da conformidade, né, e o motorista ele portando os equipamentos de proteção, né, de segurança e tudo mais, se faz a pesagem, né, a pesagem de entrada normalmente é caminhão mais resíduo, o caminhão ele passa por infraestruturas dentro do aterro sanitário, por exemplo, carretas elas passam por dentro de um desenlonador, uma infraestrutura em que a gente remove a lona para facilitar o basculamento seguro, né, esse caminhão ele sobe, né, ele acessa a praça de descarga,
se tem uma interação, né, com o colaborador, do colaborador com o motorista, né, principalmente para validar se há um consenso de segurança para fazer uma descarga segura, né, face a abertura da tampa, né, o profissional que está ali na frente da descarga, ele também faz uma conferência visual, então nós temos uma conferência na balança quanto à tipologia, né? Alguns aterros sanitários detêm infraestruturas de monitoramento, por exemplo, sensor né, de material radioativo, por exemplo, né? Mas não é tão comum. Então, nós temos uma primeira conferência na balança, no desenlonador, ao tirar a lona, se tem uma segunda conferência quanto à tipologia, e na abertura da tampa, né, do caminhão na descarga, se tem uma terceira, e após, né, fazer o basculamento seguro, né, o basculamento seria a descarga, né, a descarga ela não pode ter, né, quando se fala em carreta, nenhum elemento, pessoas ou equipamentos no entorno, né, por conta do risco de segurança, né, e após descarga se tem uma outra conferência da tipologia de resíduo. Uma vez que a Dentron passou um resíduo que ele não é conforme, ou seja, houve uma declaração errônea do documento com o que está sendo descarregado, né? Por exemplo, uma carga só de pneus, né? O pneu ele é um elemento, um resíduo de logística reversa, né? Ou pilha, bateria, né? Não pode, você tem que ter o carregamento, carrega de novo o caminhão e devolve a carga e notifica o cliente quanto a não poder se receber aquele resíduo, né, nas infraestruturas, né? Então, se tem todo um controle quanto à tipologia do resíduo, porque justamente a decomposição ela vai agregar compostos ou no gás ou no chorume, né, que os quais eles depois vão trazer dificuldades, vão trazer impactos nos processos operacionais. Então, resíduos industriais, tem um aterro industrial que ele justamente detém outras proteções, ou seja, um aterro industrial ele tem 2 camadas de impermeabilização, tem dreno testemunho no interior dessas camadas de impermeabilização, mais um dreno testemunho sobre, né? A quantidade de postos de monitoramento é 10 vezes maior no aterro industrial por conta do potencial poluidor que o resíduo que tem ali, né, ele detém, além de uma infraestrutura, né, de descarga que isenta o contato da umidade com o resíduo. Determinados resíduos eles reagem com água e aí não se pode ter exposição, né, à chuva ou, né, alguma, digamos assim, umidade alta que tenha no ar, ela acaba dando ignição e aí se traz um problema que pode ser um incêndio no aterro sanitário. Então se tem medidas de controle quanto a isso também, né? Ezequiel, nosso tempo está acabando, mas essa entrevista, essa bate-papo tá impressionante. Eu queria fazer 2 perguntas para finalizar, e desde já eu agradeço, mas essas 2 perguntas eu acho que vão ser perguntas de quem está nos ouvindo, que hoje, com tanta ferramenta de automação, inteligência artificial, você acha que essas ferramentas conseguem colaborar para o gerenciamento dos resíduos? E a gente falou dos resíduos chegando no aterro. E quando acaba esse espaço, como que eu fecho um aterro? Né? Essa pergunta é para fechar a nossa conversa e que faz todo sentido aí na cabeça de quem está nos ouvindo. Certo. É importante, digamos assim, entender que o resíduo, todos nós geramos resíduos, né? A gente gera mais ou menos e ele precisa ter um tratamento. Então, os aterros sanitários, eles são, né, como a gente pode dizer, um mal necessário. Num ápice cultural, sociocultural, né, nós não teremos, né, resíduos sendo encaminhados para um aterro sanitário. Então, a gente fala que os únicos resíduos, digamos assim, que precisariam ir mesmo para um aterro sanitário numa sociedade muito bem desenvolvida em termos culturais seriam papel higiênico, né, sujo, né, as fraldas, né, esses são rejeitos, né, o que a gente trata, a legislação ela trata como rejeito, né. Então, os aterros sanitários, quando eles atendem, né, uma determinada volumetria, o projeto de origem, nós chamamos de fechamento de aterro, né? A gente precisa atender o projeto para qual aquele aterro ele foi concebido, né? E aí precisa-se ter um pós-fechamento depois, tá? Então é muito importante no gerenciamento de aterro que se tenha uma responsabilidade financeira,
sobre a operação do aterro, que é a cada tonelada que entra, né, a gente assimilar uma taxa de fechamento e uma taxa de pós-fechamento, porque existe um longo período de tempo depois, né, depois de fechado, que o aterro sanitário ele não gera mais receita, né, e ele precisa ter monitoramentos e cuidados, porque ele se tem uma responsabilidade, né, sobre a infraestrutura. Então, é a taxa de fechamento e pós-fechamento, né. Quando a gente fala de inteligência artificial ou automação, né, eu acredito muito que esses processos, eles vindo para a ponta, ou seja, mais próximos da população, eles vão fazer com que se tenha uma menor necessidade de encaminhamento, de processos de encaminhamento para aterro sanitário ou coleta, né? Para os municípios, quanto mais retido o resíduo ficar na sociedade, né, menos custos eles vão ter para coleta, transporte, destinação final, né, e o resíduo ele acaba tendo um caminho mais ambientalmente mais certo, que é a circularidade, né, ele ser injetado, né, na cadeia produtiva de novo, né, e quando exaurida a possibilidade de recuperar, sim, daí ele vai para o aterro sanitário como uma forma de tratamento, né. A inteligência artificial ou os processos de automação dentro de um aterro sanitário, né, na coleta, eles são um futuro próximo. Cada vez mais nós vamos ter lixeiras inteligentes, processos de coleta mais inteligentes, com pesagem nos próprios caminhões, né, o monitoramento ambiental, né, no aterro sanitário cada vez mais automatizado, com sensores de nível, com módulos de controle ambiental, né, de qualidade, né, então é um futuro próximo, isso com certeza vai agilizar e vai dar mais segurança ainda para os processos, né, e quando se fala no aterro sanitário, quando ele exaurir a sua vida útil, né, no pós-fechamento, se faz uma entrega para a sociedade daquela estrutura, ou seja, toda aquela infraestrutura, né, uma vez que se tenha a finalização da geração do chorume e do biogás, né, se pode utilizar aquela infraestrutura como um parque, como um campo de futebol, né, como uma infraestrutura para acomodar painéis solares, ou seja, pode-se ter a geração de energia solar através daquela área, né? E é importante frisar que tudo isso já está mapeado lá no início do aterro sanitário. Quando se teve o licenciamento, se tiveram as possibilidades elencadas de uso futuro do aterro sanitário, né, de modo que ele não fique uma infraestrutura, né, sem zelo, sem cuidado e sem uma finalidade para a sociedade, né, sem agregar sustentabilidade para o processo. Então, se tem diversos usos, né, se tem algumas limitações quanto a esse uso, por exemplo, não posso fazer uma edificação, a edificação ela detém, né, infraestruturas de fundações, né, estacas, que podem quebrar essa barreira, né, de impermeabilização. Então, são infraestruturas, digamos assim, que elas não têm uma necessidade de estabilidade, né, geotécnica sobre. Então, um parque, por exemplo, não tem uma necessidade tão grande, né, em termos de estabilidade. Né, os painéis solares hoje já tem painel flexível, já tem estrutura que ela vai se acomodando e vai se conformando conforme, né, o trabalho da topografia do aterro. Então, basicamente, né, seria isso, né? Então, a tecnologia ela vem para agregar, vem para melhorar os processos, né? Essa área dos aterros sanitários, né, ela acaba exigindo às vezes, muita importação de tecnologia. Então, nós temos um desafio, né, a nível de Brasil, de nacionalizar a tecnologia, trazer, né, parcerias junto com universidades, né, e startups, né, para poder cada vez mais desenvolver ferramenta a nível de Brasil, né, trazer o conhecimento para dentro do nosso país e, enfim, né, acho que a princípio, né, é importante que a gente tenha utilizado esse momento aqui para que as pessoas elas também, né, entendam que o resíduo ele não é disposto num buraco, né, ele detém todo um controle, né, todo um zelo e que ele retorna como valor, né. Então, o resíduo que nós geramos em casa, ele é coletado, é transportado, tratado com toda uma responsabilidade, né, e ele retorna para a população, né, no formato de combustível, de energia elétrica, né, ou através da reciclagem, né, ou como CDR, né, se tem um processo de agregar valor, né. Então é isso, Bruno. Agradeço muito, né, pelas... Ezequiel, olha, eu que tenho que agradecer. Isso foi de uma riqueza, de um compartilhamento de experiência, de conhecimento imenso. Foi uma aula, né? Eu acho que isso é memorável
agradeço sua disponibilidade. Sei o quanto é difícil a agenda de pessoas tão técnicas. Então, reitero meu agradecimento aqui. Quero deixar um grande abraço. Você é um amigo e quero deixar novamente um abraço aí ao pessoal, ao povo gaúcho. Muito obrigado. Espero poder contar com vocês em próximas conversas. E ao pessoal aí que está nos assistindo, um grande abraço e até o próximo bate-papo.